Sejam bem-vindos ao Quadro Branco. Fundador e CEO da CrossFit, o treinador Brian Glass. Como estão todos? Bem, estão me ouvindo? Tudo bem. Eu tenho uma espécie de oferta híbrida aqui, está um pouco fora do caminho comum. Nós estamos desenvolvendo material novo, inserindo-o, revendo-o e trabalhando-o na frente de vocês. Acho que o que tenho para lhes mostrar aqui hoje é importante. Vim aqui para compartilhar isso com vocês, pois acredito que é muito importante. Então vamos nos aprofundar nisso. Alguma pergunta? Nenhuma? Não. Se você fosse tomar, não se assuste. Um eixo X e um eixo Y. E se colocarmos aqui a potência e colocássemos nesse eixo a duração do esforço, e se pegássemos algo de alguma duração não importa, de 10 segundos, 30, e seja curto, e você encontrasse alguns testes que pudesse fazer e marcá-lo quanto à potência, algum número de libras-pé por minuto. E isso não é difícil de fazer, você está apenas fazendo agachamentos. A cada agachamento, a cada repetição, seu centro de massa, que fica em algum lugar entre o umbigo e o osso púbico, ele percorre uma distância vertical para cima e para baixo. E é legal porque suponha que você tenha dito sim, em algum lugar entre meu umbigo e meu osso púbico, como aqui, certo? Pois bem. E no agachamento ele percorre a mesma distância. Portanto, é fácil descobrir qual é o deslocamento de seu centro de massa. Porque em muitas de nossas atividades a direção do deslocamento é para cima e para baixo. Portanto, posso resolver isso em libras-pé por minuto. E posso fazer isso em outra distância e em outra distância ou duração. E posso encontrar esses pontos e fazer um gráfico. E obterei um tipo de curva como essa. E esse é o potência representada graficamente em relação ao tempo. E o que você obtém aqui é a capacidade de trabalho. O que é bastante interessante. E agora eu tenho um modelo bidimensional, uma área representativa de seu condicionamento físico. E de fato chamamos isso de condicionamento físico. No próximo dia, mais ou menos, Austin e outros vão a falar sobre alguns dos outros aspectos que nos levaram a esse ponto. Modelo Hopper, as 10 habilidades gerais, esse tipo de coisa. Mas voltaremos a esse assunto, isso é importante. Mas é aqui que tudo termina. Aqui estava o ponto alto, o condicionamento físico. E o que era isso? E foi a primeira definição científica do mundo. Definição científica de condicionamento físico que pode ser estimada de forma precisa e exata. O mundo é: oi, como vai? Você? A primeira definição mundial de condicionamento físico passível de estimativa exata e precisa. Isso é muito importante. Exatidão e precisão. Temos precisão quando estamos perto do alvo. E de fato isso é bastante preciso. É um pouco mais ou menos contínuo, mas a média está lá. Isso é razoavelmente preciso. Isso tem a precisão. Mas não tem exatidão se esse for o alvo. Certo? Portanto, a precisão é mais ou menos, você obtém o mesmo resultado novamente, ou se aproxima. E a exatidão é sua proximidade com o alvo desejado. Temos algo que pode ser estimado com precisão e exatidão aqui. E isso foi muito, muito importante. Outra coisa aconteceu ao longo do caminho, que foi a observação de que você poderia fazer um contínuo de valores que estavam doentes para bem, e qualquer métrica de saúde que você possa, imaginar, onde há algum valor que é bom ou normal, que se situa entre um valor doente e um valor em forma. Vamos dar uma olhada. Isso, se seus HDLs, que é o colesterol bom, for menor que 35, você tem um problema. 50 seria bom. 75, melhor ainda.
Trigliceridos, 400, você está doente. 120 é melhor. 75 é melhor ainda. Pressão arterial. Vamos apenas escrever as coisas que seguem esse padrão, não precisarei dar exemplos de todas. Pressão arterial. Triglicerídeos que mencionei. O que mais? Gordura corporal. Massa muscular. Densidade óssea. O que mais? Isso estou apenas puxando alguns. Vou escolher um. A1C, hemoglobina glicosilada. Ele nos dá uma medida de qual foi a média de açúcar no sangue nos últimos 90 dias. É legal porque você não precisa fazer o teste de glicemia de jejum. É um teste legal. O que eu tenho aqui, 7 peças. A1C. À medida que você fica mais em forma, vai diminuir, isso é bom. A densidade óssea vai aumentar, isso é bom. A massa muscular vai aumentar, isso é bom. A gordura corporal vai diminuir, isso é bom. Os triglicerídeos vão diminuir, isso é bom. A pressão arterial vai diminuir, isso é bom. Os HDLs vão aumentar, isso é bom. Agora, há outro elemento que é realmente importante. Então, definimos esse condicionamento físico como capacidade de trabalho. Meio que saltando para trás aqui. Medida em amplo, tempo e modais. Domínios. É um pouco complicado, mas é realmente muito simples. Capacidade de trabalho, você viu isso aqui. Qual foi a distância percorrida, quanto pesou e quanto tempo levou? Certo? Medida em um tempo amplo, ou seja, de curta e longa duração. E modal, fazendo uma série de coisas diferentes. Domínios, estamos fazendo isso no eixo X. Capacidade de trabalho medida em tempo amplo e domínios modais. Deixe-me compartilhar algo com você. Você aprenderá na aula de nutrição que preferimos uma dieta composta de carne e vegetais, nozes e sementes, algumas frutas, pouco amido e nenhum açúcar. Quer seja uma dieta de zona ou paleo ou o que quer que você esteja fazendo, todas elas são muito, muito semelhantes. Utilizamos essa dieta por quê? Porque ela aumenta a capacidade de trabalho em amplos domínios temporais e modais. Ela também elevará a sua capacidade de trabalho. De fato, não conheço nenhuma adaptação à nutrição que seja exclusiva da nutrição. Não conheço uma adaptação positiva ao exercício que não seja também uma característica da alimentação correta. Posso fazer com que você coma direito e fazer com que todas essas coisas aconteçam. Você pode comer errado e eu posso induzir o exercício em sua vida e fazer com que todas essas coisas aconteçam. Juntos é uma força tremenda. A maioria dos senhores aqui sentados já sabe disso. Certo? Portanto, temos nossa carne e vegetais, nozes e sementes, algumas frutas, pouco amido, nenhum açúcar, sobrepostos a movimentos funcionais de alta intensidade constantemente variados, a receita do CrossFit. Você ouvirá tudo isso com mais detalhes. E o que acontece é que à medida que você se move de onde quer que comece sob esse estressor, o que descobrimos é que a direção é sempre nessa direção. Agora quero falar com você. Eu disse que não conheço uma métrica que não seja assim, em que os valores que encontramos para as pessoas que estão bem ficam entre as que estão doentes e as que estão em forma. Não conheço nenhuma exceção. E o que isso significa? O que deveria sugerir é que a boa forma física é uma proteção contra a doença, porque se você estiver doente, não terá problemas. Contra a doença, porque se você estiver em forma, terá. Medidas que terão de melhorar antes que você possa ficar doente, certo? Está me entendendo? Se sua pressão arterial estiver em 1/5/50 e você parar de se exercitar e começar a comer coisas ruins, bem em breve você terá uma pressão arterial normal. E isso deve assustá-lo, porque em breve ela vai fazer isso. E agora eu tenho um problema. O mesmo acontece com a gordura corporal. Se você tiver 5%, isso é muito legal. Tire férias, comece a ser um preguiçoso e você chegará a 25%. Agora você está saudável. Certo? Bem, em breve estaremos doentes. Está vendo isso? É fácil. É uma proteção contra ficar doente. Agora, as coisas que... E seguem aqui, e essas são representativas, e posso citar outras, muitas outras, mas quero ressaltar que há algo realmente significativo sobre elas. Por que seu médico está interessado nessas coisas? O que faz com que ele queira saber? Qual é o seu HDL, sua pressão arterial, seus triglicerídeos, gordura corporal, densidade óssea, glicogênio? Todas as coisas que pioram à medida que você envelhece. Sim, e que tipo de doença em particular? Mais doente, é difícil mantê-la. Doença crônica, sim, você está certo. Essa é a resposta certa, mesmo em um sentido mais amplo. Ela se chama doença crônica.
Dê uma olhada nisso. Esses são os sintomas de todas as doenças crônicas e é muito provável que se você tiver alguma doença crônica, você tenha marcadores alterados. Eu esperaria que se você tivesse Alzheimer, visse seu HDL suprimido, sua pressão arterial elevada, seus triglicerídeos elevados, sua gordura corporal elevada, sua massa muscular reduzida, sua densidade óssea reduzida, seu A1C elevado. O mesmo acontece com o diabetes. O mesmo acontece com a maioria dos cânceres. Costumávamos dizer alguns tipos de câncer, nós. Ou seja, eu agora, a maioria dos cânceres. Vai acontecer que 95% dos cânceres PET positivos, ou seja, cânceres com tomografia por emissão positiva, 95% dos cânceres com PET positivo acabarão sendo doenças crônicas. É para lá que estamos indo. É para lá que estamos indo. E isso representa 95% dos cânceres. Portanto, 100% dos PET positivos serão doenças crônicas e isso representa 95% dos cânceres. O que é interessante sobre a doença crônica é que a medicina tem nenhum tratamento eficaz. É apenas sintomático. Então eu lhe dou um medicamento para reduzir seu colesterol. Eu lhe dou um Fosamax para aumentar sua densidade óssea. E podemos fazer uma cirurgia bariátrica se você tiver problemas persistentes de perda de peso, problemas de ganho de peso, obesidade mórbida. Se você tiver artérias pavimentadas, artérias coronárias, podemos fazer uma cirurgia de bypass. Se você se tornar intolerante à glicose, eu o colocarei na insulina. Mas tudo isso não é uma solução. Elas estão mascarando o problema. Às vezes é necessário fazer isso. Se você tem hipertensão maligna persistente, deve tomar um antihipertensivo se não conseguir reduzi-la de outra forma. Mas como você conseguiria reduzir de outra forma? Sim, é muito legal. Quero que saiba algo sobre doenças crônicas. A medicina não tem tratamento eficaz para elas. E isso está esmagando o sistema médico. E os médicos estão arrancando os cabelos. E não conseguem resolver o problema. O diretor de doenças crônicas e cuidados com o diabetes da Clínica Mayo veio falar conosco porque disse: vocês têm a resposta. E ele queria que eu viesse aqui e lhes dissesse que nós temos a resposta. Que a dieta e os exercícios são a única coisa que tem um impacto positivo. E está na raiz do que está acontecendo com as doenças crônicas. Portanto, o que vou lhe dizer é que o estímulo do CrossFit, que é carne e vegetais, nozes e sementes, algumas frutas, pouco amido, sem açúcar, é uma alimentação paleo. Juntamente com o nosso movimento funcional de alta intensidade constantemente variado, desculpe-me, os exercícios que você conhece bem, essa é a variável independente, esse estímulo é a variável independente que impulsiona as variáveis dependentes, que são todos os sintomas de doenças crônicas. Portanto, o que isso significa é que o que você está aprendendo aqui neste fim de semana é como se livrar das doenças crônicas para si mesmo. Seus companheiros, seus filhos, seus amigos, sua família. Alguns de vocês podem até ter a sorte de causar algum impacto positivo em seus pais. A maioria de vocês nunca terá. Isso é difícil de fazer. A mãe não vai ouvir, nem o pai, certo? Alguém aqui treinou seus pais? Que bom pra vocês. É muito legal quando se consegue fazer isso. Alguém mais tentou? Muito alto. Sim. Minha mãe sentou em um remo e deu umas 3 puxadas. Tá? E ela disse: quanto tempo tenho que fazer isso? E eu disse: bem, você já foi longe demais para fazer isso. Ela disse: ainda não foi o suficiente para fazer isso. Ele está discutindo comigo, certo? Ela disse que foram uns 13, 14 segundos. Você tem razão. Ela disse 16 segundos agora. 6. Doença crônica, qual é o impacto que ela tem sobre nós? Qual a porcentagem de mortes em todo o mundo? Muito alta. Errado. Muito alta. Qual é a porcentagem de mortes atribuíveis a doenças crônicas? Não. Muito alta. Isso está mais próximo do que centenas de milhares. É 70%. 70% das pessoas nos Estados Unidos que morreram no ano passado, dos 2,3 milhões, 1,87, morreram de doenças crônicas. E o número está aumentando rapidamente. O número percentual é. E quando finalmente adicionarmos os cânceres positivos aqui, acho que o número pode parecer 80% ou 85% no final das contas. 70% das pessoas que morreram de doenças crônicas em todo o mundo. A medicina não tem solução. Você tem. Isso é muito legal, certo? Agora vamos falar sobre as outras coisas. E os 30%? Do que eles estão morrendo? Muito alto. Em parte eu tenho uma categoria geral para isso, e são apenas acidentes. Uma merda infeliz, certo?
E há 4 tipos de acidentes, e não conseguimos pensar em outro. Os X genéticos tóxicos, cinético e microbiano. De ser cortado em 2, ser atingido por um meteoro, ser atropelado por um carro em sua bicicleta, todas essas coisas, certo? Tóxico, você foi envenenado. Radônio, envenenamento por chumbo, bebê comendo a tinta da janela, certo? Você é envenenado por mercúrio de peixes. O que quer dizer com genético? Isso é 1. Estou errando. Genética, você sabe, Thay Sachs. Certo? Fibrose cística, doença genética, você nasce com ela. A culpa é da mãe e do pai, não sua. Cinéticos são todos os acidentes, o tipo tradicional de trauma, vírus e bactérias microbianas. Então eu tenho AIDS aqui, tenho acidentes de carro, certo? Toxinas ambientais, genes ruins. Em grande parte são coisas sobre as quais você não pode fazer nada, mas há uma exceção. Há algo que você pode fazer que fará a diferença no resultado de cada uma delas. E o que é isso? Mais uma vez, estar em forma. Mas fora isso, nada. Se você estiver em forma, há genes que você herdou, malditos pais, mas eles não se expressarão por causa do seu comportamento. Isso é bom. Há genes que você tem que estão desligados e que se expressarão, que você quer que se liguem, que se expressarão quando você se exercitar. Portanto, podemos afetar nossa expressão genética por meio do exercício. Quanto à toxicidade, acho que todos nós acreditamos que alguém em forma tem mais chances de sobreviver ao mesmo envenenamento do que alguém que não está em forma. Você pode imaginar isso, certo? Cinética, ouvimos histórias de guerra de crossfitters que sobreviveram a coisas que as pessoas não sobreviviam antes. O que tem sido muito interessante, ouvimos muito disso. Microbic. Vamos lá. Quem é mais vulnerável à pneumonia viral? Isso mesmo. Isso mesmo. Portanto, há alguma proteção aqui. Agora, isso é interessante. Nessa área, a propósito, é onde estão os milagres da medicina. Agora vejam. E você sabe, os prêmios Nobel de Medicina, muitas coisas boas acontecem aqui. E se você tem um distúrbio genético que o está deixando doente, precisa de um médico. Se você foi envenenado, precisa de um médico. Ok, se seu braço foi cortado, você precisa de um médico, não de burpees. Né? Se você pegou de um vírus desagradável ou uma bactéria que come carne, você precisa de um médico. Você precisa de um médico. Mas o interessante sobre acidentes é que não existem acidentes realmente favoráveis. Eu gostaria de lhe dizer que há boa sorte. Eles dizem, uau, ele pegou um vírus e vai viver até os 120 anos. Você pegou esse maldito vírus estranho. Não é assim que funciona. Portanto, boa sorte é não ter acidentes. E má sorte são os acidentes. Agora você pensaria que outro tipo de sorte? Talvez você suponha que tenha contraído algo realmente horrível e que por acaso tenha conseguido a melhor médica do mundo e ela o tenha curado. Vou compartilhar com você algo que não acontece. A sorte que aconteceria é que você seria diagnosticado erroneamente por uma médica ruim e ela o mataria. Esse é o tipo de sorte que acontece com os médicos. Se você for ao melhor médico do mundo, isso não significa que terá um resultado necessariamente diferente do que teria se fosse a um bom médico ou a um médico mediano. É o mito. Queremos muito que isso esteja nas mãos de outra pessoa e então imaginamos que ela seja perfeita. Eles não são. Conversamos com um cara da Clínica Mayo e ele estava visitando um paciente em um grande hospital de Nova York. A família estava muito preocupada com a progressão da doença e ele estava examinando o prontuário do paciente. Não o alimentavam há 21 dias. Ao lado, há uma mulher que fez um angiograma e não encheu a seringa com meio de contraste. Então injetaram 120 centímetros cúbicos de ar em bolos, o que equivale a 1000 derrames em questão de minutos. A falha médica é a terceira principal causa de morte nos Estados Unidos. As duas primeiras são as doenças crônicas. Portanto, as duas coisas sobre as quais os médicos não podem fazer nada são a primeira e a segunda. E a terceira é como estar envolvido com eles. Há algum médico aqui? Algum médico? Tudo bem, se estiverem, podem vir aqui na frente. Os médicos são como salva-vidas. O que você está fazendo é como um treinador de natação. Quando você está se afogando, você não precisa de um treinador de natação. Você precisava de um e não conseguiu.
O que você precisa é de um salva-vidas e meus médicos gostam disso. Nós nos sentimos muito confortáveis com isso. Ensinamos as pessoas a nadar e quando elas não prestam atenção e se afundam, você cuida disso. 70% do que mata as pessoas pode ser resolvido pelo que você sabe, pelo que está aprendendo neste fim de semana. Os 30%, fique em forma e depois não pense mais nisso. Vou lhe dizer, se você fica por aí preocupado com germes, preocupado com o pneu que vai atravessar o para-brisa e decapitá-lo, você está preocupado em respirar ar tóxico. E se preocupa com seus genes, está desperdiçando seu tempo e está mentalmente doente. Isso não o deixará mais feliz, não o deixará melhor, não o deixará mais seguro, você não viverá mais. Não é porque você está olhando para o pneu que está passando pelo para-brisa que ele não vai atingi-lo. Procuramos no YouTube e eu joguei o jogo. Você realmente vê um pneu atravessar o para-brisa. É horrível. E quer saber, você não saberia se deveria ir para na esquerda, direita, para cima, para baixo, parar ou ir mais rápido. É como se ele estivesse ali, no banco da frente com você. Não se preocupe com isso. Não será tão ruim assim, será muito rápido. E é muito melhor do que isso. Isso não vai acontecer de jeito nenhum. Pense nas coisas com as quais nos preocupamos. E isso é um 7 de 10. Enorme. Vamos falar sobre os gastos médicos. Quanto é? Cerca de 4 trilhões por ano. É isso que está acontecendo agora? Sim. Que porcentagem do prêmio do seu seguro de saúde você acha que vai para a empresa de seguro de saúde para cobrir suas despesas gerais e seus lucros? Não é assim, isso parece razoável, certo? 5, são 2/3. 2/3 do seu prêmio vão para a empresa de seguro de saúde, para suas despesas gerais e lucros. 1/3 é gasto com essa merda. Pessoas doentes, 1/3. Desce 1/3 restante, que porcentagem vai para o tratamento ineficaz de doenças crônicas? É 86% de 1/3. Portanto, pelo menos 14% desse 1/3 vai para as coisas sobre as quais a medicina pode realmente fazer alguma coisa. E isso é 6, 4% foi esse o número, Brian? Não, é 4,6 ou 7. 4,6. 4,7% do seu prêmio de seguro-saúde não é desperdiçado. Porque a parte gasta com doenças crônicas é um desperdício. Acho que a parte que a seguradora mantém é excessiva. Mas não tem problema, você sabe. Podemos mudar isso, não sem abrir uma seguradora de saúde. Mas digo-lhe uma coisa, você pode mudar sua participação no sistema se livrando de tudo isso. O resultado disso é o que estou chamando de teoria cinética da saúde. Teoria cinética da saúde. E a ideia é a seguinte: com o foco singular na cinemática, aumentar a capacidade de trabalho. Força, distância e tempo. Isso só me trará um melhor tempo de Fran. E todas essas coisas que apoiariam um melhor tempo de Fran, como seriam? Carne e vegetais, nozes e sementes, certo? Nossa dieta paleo é compatível com isso. Talvez um pouco de óleo de peixe. Talvez ter certeza de que você está dormindo bastante, certo? Estou ficando sem nada para fazer. Talvez um pouco de fita adesiva, não? Ninguém consegue dormir sem essa merda, certo? Estamos sem coisas que importam. E com esse foco singular na capacidade de trabalho, o que fazemos é deixar passar a doença crônica. E então você percebe que não há nada com que se preocupar. Toda a preocupação com o estilo de vida se foi. Você tem a resposta do estilo de vida. Vá à academia, coma como eles dizem, divirta-se e esqueça todos os outros. Esqueça tudo o mais. E assim, no final das contas, esta é a fórmula mágica para você. Boa forma física mais sorte, e isso só pode ser ruim. É igual à saúde. E, na verdade, o resultado é a parte sobre a qual você pode fazer alguma coisa e a parte sobre a qual você não pode fazer nada. Agora, o que você pode fazer? Check-up anual, certo? Bem, aqui estão as estatísticas sobre isso, não ajuda. A longo prazo, estamos dando uma olhada longa e dura nisso. O que acontece se uma pessoa vai ao médico todo ano para fazer um check-up anual em comparação com aquelas que não vão? É um empate. Prevenção precoce, diagnóstico precoce, não estou convencido. E no caso do câncer, alguém assiste às últimas novidades sobre o câncer? Alguém acompanha algo sobre o câncer como uma doença metabólica? Ou não é uma doença do núcleo? Você acompanha alguma coisa disso? Um cara chamado
E Thomas, S-E-Y-F-R-I-E-D, Seyfried, Seyfried. PhD, não um médico. Escreveu um livro chamado Câncer, como metabólica, doença metabólica. John Wiley and Sons é o autor. Custa os 120 zero. É um livro-texto. Sim, se você é um especialista e leva muito a sério tudo o que fazemos, precisa ler. Não importa quem você é ou por que está aqui, há outro livro chamado Tripping Over the Truth. É Tropeçando na Verdade, de Travis Christofferson. Essa é uma leitura obrigatória. É uma leitura obrigatória. O livro de Seyfried foi lançado no ano do livro, Tripping Over the Truth no ano do livro. O mundo da pesquisa do câncer foi incendiado. Tudo o que eles têm feito está errado porque sua teoria sobre o câncer está completamente errada, completamente errada. E não se trata de um maluco, trata-se de pesquisadores de primeira linha de classe mundial dizendo: "Ei, vocês estão errados." E não quero entrar muito no mérito do que está errado, mas é realmente interessante que James Watson, o ganhador do Prêmio Nobel, que descobriu o DNA com um crick, ele veio a público e se juntou a nós dizendo que todos nós tínhamos errado sobre o câncer. Todos nós estávamos errados. O que é legal é que o câncer será tão passível de tratamento. Prevenção e reversão com o que estamos fazendo, assim como as doenças cardíacas. O que é muito, muito empolgante. Muito empolgante. E, novamente, o que isso significa é que ele acabará na categoria de doenças crônicas. 95% dos cânceres serão, em última análise, doenças crônicas. Você tem alguma pergunta sobre isso? Se alguém tivesse uma pergunta realmente direta sobre o que estou falando, eu entraria em mais detalhes, mas não é, você não será testado em... Isso, por favor. Em relação ao câncer, quero dizer, há tantas variações diferentes de câncer. Ele está falando mais especificamente sobre linfoma, leucemia, de todos. Todos eles. Sim, Otto Warburg recebeu 2 prêmios Nobel. Ele recebeu o segundo na Segunda Guerra Mundial, o que impediu que ele e Hitler recebessem seu prêmio. Mas ele recebeu 2 prêmios Nobel de Medicina na década de 30. E o que ele fez foi mostrar que a oncocélula, a célula cancerosa, havia perdido a diferenciação e não conseguia mais metabolizar. Na mitocôndria, ela não conseguia mais metabolizar proteínas e gorduras para produzir ATP. Ela só conseguia metabolizar a glicose. E tinha um apetite voraz por glicose. Muitas pessoas ouviram isso e pensaram, bem, espere um pouco. Eu não preciso de glicose e posso me alimentar de proteína e gordura. E o câncer não pode comer proteína e gordura, ele precisa de glicose. Não haveria uma terapia para isso? E acho que há pessoas aqui que já me ouviram fazer essa pergunta. 1000 vezes desde que me conheço, há mais de 20, 25 anos. E acontece que sim, essa é exatamente a realidade. Realidade, é possível matar o câncer de fome por meio do jejum. O cérebro precisa de glicose e oxigênio? Não, o cérebro se desenvolve com cetonas. Na verdade, as únicas células que não usam cetonas para produzir ATP são as células cancerosas. Elas não conseguem, elas não gostam de cetonas de forma alguma. E o restante de suas células as adora. As mitocôndrias adoram as cetonas, elas são fáceis de queimar, são limpas, têm alta produção de energia e as mitocôndrias realmente se banham nelas e se reparam nesse ambiente. Portanto, é daí que vem o câncer. É um estressor epigenético colocado sobre as mitocôndrias. A mitocôndria tem tanto controle sobre a regulação celular que é capaz de desordenar o núcleo e causar danos cromossômicos. Portanto, o dano cromossômico, o dano genético e as mutações são o resultado do acidente que está ocorrendo na mitocôndria. E o que está acontecendo na mitocôndria é que você a está destruindo com açúcar. Quero dizer, não é legal. Vai ser como uma doença cardíaca, como o diabetes. E você sabe que o Alzheimer também está aí. É uma doença crônica. É fundamentalmente o diabetes do cérebro. A glicação, os tecidos glicosilados que vemos nos rins, quando você vê isso no cérebro, é Alzheimer. Quando vemos isso nos rins, temos doença renal em estágio terminal. Isso é muito importante para nós. Isso é muito importante para nós. O que isso significa é que nessa economia esmagada, o CDC estima que teremos 100 milhões de diabéticos nos Estados Unidos nos próximos 100 anos. Milhões de diabéticos, 100 milhões de diabéticos. Isso afetará os sonhos de todos. Elon Musk quer colocar pessoas em Marte, certo? Ninguém irá a Marte se houver 100 milhões de diabéticos neste país. Se houver 100 milhões de diabéticos nos Estados Unidos,
e sua filha de 10 anos cair do skate e quebrar o braço, você não será atendido por um médico no dia em que ela quebrar o braço, não será. Você não entrará em um pronto-socorro por algo tão simples como um braço quebrado, porque os prontos-socorros serão um inferno. Seria como em Yorubá, como em um daqueles programas de TV com zumbis, certo? Quero dizer você verá ataques cardíacos em cada esquina. Quantos pés foram amputados devido ao diabetes na Califórnia no ano passado? Qual é o número, Brian? Você se lembra? É o que eu me lembro, sim. 13 mil pés foram amputados devido ao diabetes na Califórnia no ano passado. E provavelmente mais 5 foram cortados desde que estou aqui. A propósito, você não vai querer isso. E, senhor? O CDC diz que a cada 30 segundos há uma amputação relacionada ao diabetes nos Estados Unidos. Apenas pensei. Sim, não se preocupe com a coisa atravessando o para-brisa. Preocupe-se em ficar sentado assistindo a maldita TV e não em ir à academia. Seu lanche favorito. Você não quer ter doenças crônicas. E sabe, como cultura, tendemos a viver com medo do câncer e das doenças cardíacas. Os médicos não temem o câncer e as doenças cardíacas, eles temem o diabetes. Veja, seu pênis não funciona, você fica cego, tem doença cardíaca, tem derrame, eles começam a cortar partes. Quero dizer, é horrível, é horrível. Tá aí, realmente nada é pior do que a diálise. Finalmente conseguimos entrar em uma unidade de diálise na Universidade da Virgínia, passear e ver as pessoas e o tratamento. Alguém já chegou perto disso? Vou lhe dizer agora mesmo, cara, se eu precisasse de diálise, é melhor eles dizerem: cara, confia em mim, vamos ter um rim para você rapidamente, porque eu vou fazer isso por 1 semana ou 2, talvez. É pior do que isso. Pior do que isso, uma coisa horrível. É terminal, você é terminal? Né? 1 em cada 4 pacientes em diálise terá um ataque cardíaco fatal durante o tratamento nos 5 anos seguintes ao início. Mora, senhor. Portanto, acho que a questão é: como mudar as pessoas? Se os fatos estiverem lá fora e elas puderem descobrir... Uai, não quero mudar a mente de ninguém, quero mudar seu comportamento. Quando eu mudar seu comportamento, elas mudarão suas próprias mentes. E depois eles voltam e tentam convencê-lo. É muito estranho. Você só quer levá-los para a cadeia. Que se danem. Acabaram de receber os 15 trilhões para os próximos... Não, são os 5 trilhões para os próximos 15 anos. Vamos recorrer a 5 seguradoras. Elas estão bem com tudo isso, acredite em mim, assim como a Big Pharma. Todas elas estão de acordo com tudo isso. Eles não têm nenhum problema com o tratamento ineficaz dessa coisa, o tratamento sintomático. O sonho é que um dia todo diabético faça a cirurgia de bypass gástrico. Vi um cara da Cleveland Clinic oferecer exatamente isso. Um dia, a cirurgia para diabetes será tão comum quanto para doenças cardíacas. Esse é o sonho. Então, Roger, eu gostaria... E quer convencer esses caras a abandonar seu novo barco? Se trata de falar sobre... Aqui está. Vou facilitar as coisas. Aqui está tudo o que você precisa fazer. Tudo o que você precisa fazer é fazer com que as pessoas venham para a academia e elas estarão a salvo disso. Elas estarão na ilha com você. Elas pagarão a você. Depois você pode trazer mais um e ganhará mais dinheiro. Todas essas pessoas estão seguras. E as outras que se danem. Eles vão morrer. Como você faz a transição de alguém que entra no seu box e quer ficar pronto para o biquíni? Ou sabe, parecer que estamos lotando. Como você faz a transição? Olha, se você vier até mim e tiver 90 quilos e quiser se parecer com o Froning, vou fingir que vamos conseguir. Mas estou pensando, eu só gostaria de ver seus filhos se formarem no ensino médio, mas tipo, porra, vamos em frente. Eu estava sentado em uma aula na UCLA e Gal disse que as metas precisam ser alcançáveis. E eu pensei, que porra eles fazem? Naquela época, Mary Lou Retton era a ginasta de nome familiar, certo? Uma atleta incrível. E eu sabia que ela tinha vendido 6 milhões de pôsteres, então isso significa que há 6 milhões de garotinhas e alguns esquisitos que e todas elas querem ser ouvidas. Elas são motivadas por isso. Elas acreditam nisso. Acham que é uma coisa linda. É uma ilusão maravilhosa. Divirtam-se com isso. Para alguns, isso será verdade. Eles serão tão bons assim. Para todos, com exceção de 5, eles são apenas as alturas mais altas. Mas bom, faça isso. Não, o valor de uma meta está estritamente em sua motivação. Portanto, se você quiser se parecer com o Froning, tudo bem. Eu vou fazer com que você se pareça com o Froning, mas estou pensando que o que vou fazer é evitar que você morra. Levar as pessoas para a academia. O que é CrossFit? Venha comigo. O que é essa coisa de CrossFit? O que você vai fazer na segunda-feira? Basta que elas comecem. As pessoas, se você for, eu era um daqueles caras que mudam a maneira de pensar das pessoas, sabe?
Aí as pessoas que querem ser convencidas nunca serão convencidas. Você sempre estará convencendo. Portanto, lembre-se, 2/3 do dinheiro são jogados fora. Ou 1/3 que sobra. 86% vai para essa merda, para as coisas que você pode consertar. E então tudo o que você precisa fazer é ficar aqui e olhar pela janela para ver o que vai acontecer com você. Não faça isso. Alto. Também. Mais alguma pergunta? Vou encerrar o assunto. Isso é importante, certo? Alto. Muito alto. Boa forma física mais sorte só pode ser ruim para a saúde. Portanto, tire o máximo proveito disso. E você não será um dos 7 entre 10. E que morrem prematuramente de forma desnecessária devido a um estilo de vida. No final das contas, a doença crônica é uma síndrome de deficiência. A deficiência de quê? É isso mesmo, é isso mesmo. Aprendi uma nova palavra, sedentarismo. É um pouco difícil de encontrar. Você pode encontrá-la no Webster's Second e Third, mas não em nenhum desses. O que seria sedentação? Sim, ser sedentário. Sedentarismo associado à desnutrição. E em qual desnutrição em particular eu estaria mais interessado? A dieta rica em carboidratos e com baixo teor de gordura. E isso foi realmente uma cortina de fumaça para encobrir os danos que o açúcar estava causando. Eles achavam que se conseguíssemos fazer com que você parasse de comer gordura, reduzindo significativamente as calorias, talvez os danos causados pelo açúcar não fossem percebidos. Não deu certo. Se então essa é a desnutrição patrocinada pelo Estado, você sabia que o CrossFit e o Instituto Nacional de Saúde acabaram de revisar suas diretrizes nutricionais? E eles fizeram isso em outubro, novembro de 2015. Vou lhe dizer o que eles fizeram. Eles os trouxeram para o nosso padrão de R$19,90. Isso não é bom? Portanto, se você quiser saber o que o NIH estará fazendo, daqui a 25, 30 anos é essa merda aqui. Essa é a liderança que temos. Tire proveito disso. Não precisa convencer ninguém de nada. Vou lhe dizer uma coisa. Quando você perder o peso e se sentir melhor, então, quando me perguntar o que aconteceu, você prestará atenção. Isso terá significado e será realmente válido. Até lá, você está perdendo seu tempo. Portanto, não é algo que você esteja tentando. Eu entendo. O problema é que nossa sociedade, em geral, confia tanto nos médicos. Que se um médico diz algo, é como se fosse o padrão ouro. Tipo, nós acreditamos nos médicos. Médicos, médicos, médicos. O médico diz, machuquei meu joelho, tenho de ir ao médico. Por que você vai ao médico quando machuca o joelho? Não faz o menor sentido. Mas é isso que eles fazem. Nossa sociedade lhes diz para fazer isso. Nossa companhia de seguros diz, vá ao médico. Médico, médico, médico. Esse era o objetivo declarado da Associação Médica Americana, não da Associação Médica Americana, mas é para os corredores. Seus objetivos declarados eram: 1. Limitar o número de médicos em exercício, isso é como nos anos 80, limitar o número de médicos em exercício, fechar escolas de medicina para fazer isso, e o outro, aumentar o preço, mas eles queriam se estabelecer como um avanço. Você sabe, veja. 2/3 do prêmio do seu plano de saúde são jogados fora. E 86% do último terço é gasto em coisas que não têm um impacto positivo significativo. E assim por diante. Sabe, há muita coisa que está quebrada, mas que na verdade está funcionando bem para os envolvidos. Talvez estejamos sendo enganados, mas a grande indústria farmacêutica está tranquila. As seguradoras estão felizes. Os médicos não estão felizes, mas tudo bem. Não, essa coisa que parece estar quebrada foi, na verdade, projetada para funcionar dessa forma. Também. Sim, sim. Eu tô muito... Sim. Ninguém está muito animado com a mudança, mas vai ter que mudar para nós, porque estamos gastando mais do que qualquer país do mundo. E agora estamos bem abaixo na lista de devolução. Portanto, já passamos da fase de... Você sabe onde precisamos estar. Uma última pergunta, eu estou indo embora. Você mencionou que o condicionamento físico melhora a saúde de muitas pessoas e prolonga a vida, talvez não sofrendo o infortúnio que as pessoas fazem a si mesmas quando não estão com seu pessoal. E acho que a essência de toda essa conversa é realmente uma qualidade de vida, além da duração da vida. E você abordou isso em muitos níveis diferentes, certo? E se nós, como entidade, que somos a comunidade do fitness, e especificamente com o Dave CrossFit, pudermos compartilhar com nossos clientes uma pessoa de cada vez por meio do exemplo, podemos dizer: ei, siga-me até a ilha, deixe-me mostrar a você uma vida melhor e construí-la uma pessoa de cada vez, certo? Talvez seja assim que comecemos a mudar em Claro, vamos dar uma olhada. comunidade. Rick, isso não é uma hipótese. Temos 13 mil academias com 2 a 4 milhões de pessoas na ilha neste momento. Muito alto.
E minhas academias, nossas academias estão prosperando não por causa do desejo das pessoas de serem ricas, e tampouco estão prosperando por causa do nosso impacto sobre as doenças crônicas. Mas elas estão prosperando porque o usuário final, os clientes, estão extremamente felizes com a transformação. E isso é em parte físico, em parte emocional, em parte de lipídios no sangue, em parte de relacionamentos, mas tudo está acontecendo. E o usuário final está orgulhoso a ponto de ser realmente irritante, certo? Todos nós já vimos isso. É como você sabe. Isso sim, estamos rindo. Todos nós já vimos isso. Na verdade, faz parte da cultura popular o quanto vocês são irritantes. Vocês sabem, vocês viram o episódio dos Simpsons em que as crianças foram obrigadas a forçar o CrossFit obrigatório como punição. Muito alto. É como se todos nós estivéssemos tipo, nós adoramos, sabe? Também. Sim, são os resultados. Provavelmente conduzimos mal essa coisa, mas os resultados são tão incríveis que é difícil fazer besteira. E isso é tudo o que está acontecendo. Esse é o milagre do CrossFit, não é o marketing. Não é meu charme impecável, é o resultado. As pessoas estão recebendo algo que nem sabiam que queriam ou precisavam. Você percebe como isso é incrível? Sabe, eu disse há muito tempo que temos um dos únicos serviços que você pode oferecer em que você subestima radicalmente o benefício para manter sua credibilidade. Se eu lhe dissesse todas as coisas legais que faria por você, Jolene, você iria embora. Provavelmente não acreditaria. É difícil dizer isso com uma cara séria, mas é verdade. Estou muito orgulhoso do que você está fazendo. Afiliados, levantem as mãos. Quantos de vocês estão aqui? Mostrem, levantem a mão mais alto. Sim, vocês são tudo. Vocês são meu plano de jogo. Eu não há nada. Não há mais nada. Sabe do que estou falando, Rick? Já está acontecendo, certo? Você já está fazendo isso. Você já está fazendo. E já está fazendo. Sim, fizemos um grande esforço para dar uma cara diferente ao que está acontecendo nas caixas. Não sei se você notou isso ou não com a mídia, mas eu tinha um. Qual é o nome dele? O cara grande e feio dos filmes, Tate Fletcher. Você conhece Tate Fletcher, alguém? Sim, o Tate. O Tate veio até mim nos jogos e o Tate é o vilão em todos os filmes que saem agora porque ele parece um vilão perfeito, mas ele veio até mim nos jogos e colocou o braço em volta de mim. Era a primeira vez que eu o encontrava e ele apontou para o campo e me perguntou, segundo ele, que caráter defeituoso. Seria capaz de equilibrar o fato de mandar alguém para esses jogos e assistir a uma avó de 65 anos fazer sua primeira flexão? E eu respondi, sim, que defeito de caráter alguém pensaria que é a mesma coisa. Então, Kevin, agradeço por você querer se parecer com o Rich. Posso apresentá-lo a ele. Fazemos muitas coisas, mas vamos começar. Então você tem muito o que fazer. Vejo você na segunda de manhã. Sim, o que quer que os faça entrar, use. Ei, as pessoas que estão fazendo CrossFit há 6 meses estão lá por um motivo diferente das que começaram. Do que quando começaram. E 6 meses depois de terem começado, no final do ano, elas terão um motivo diferente para estar lá. Isso mudará, crescerá com eles, amadurecerá com eles. E no final será apenas sobre qualidade de vida. Sim, a propósito, quando falo sobre isso aqui, estou dizendo que 70% morrem por causa disso. A verdade é que eles estão morrendo prematuramente. Com isso, o que significa que os 30% estão vivendo mais e isso lhes dá a oportunidade de morrer de má sorte. Que é o resultado ideal. Você entendeu isso? Você gostaria de viver tão velho que fosse necessário um pneu atravessar o para-brisa para derrubar? Muito bem. Obrigado a todos, obrigado a todos.